Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Estúdio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do Pecém, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Media Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ok, senhoras e senhores, queria cumprimentar a todos os presentes aqui nesse painel que a Receita Federal faz para o Ceará Global 2020, agradecer a todos que organizaram esse evento, parabenizar pela iniciativa que ajuda a inserir o Estado do Ceará dentro do contexto global, e isso é muito importante para a economia, especialmente sempre que se pensa em um elemento de retomada, de crescimento econômico, é fundamental essa inserção. Hoje nós temos aqui uma grande satisfação de poder estar ladeado por dois excepcionais colegas aqui da Receita Federal. Queria falar com os auditores fiscais, o nosso colega Edson Araújo, da Inspetoria do Pecém, aqui no Ceará, e também com o colega Fabiano Coelho, da Alfândega de São Paulo, que também está conosco aqui, e eles poderão debater diversos aspectos relevantes para a questão do comércio exterior brasileiro, e, sobretudo, focados também aqui nas possibilidades que isso traz para o nosso estado do Ceará. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário, que essa questão, talvez a questão que mais esteja presente hoje no âmbito das discussões da Receita Federal, diga respeito a esse binômio facilitação e segurança do comércio exterior. É algo que, para nós que formamos a aduana brasileira, é algo extremamente caro, De um lado, nós temos que ser um elemento favorável para a competitividade do país. De outro lado, temos que ser também um elemento precioso para a proteção da sociedade, para a proteção do comércio brasileiro, da concorrência leal e diversos outros aspectos relacionados, inclusive, à saúde da população, que são aspectos bastante caros para a administração aduaneira do país. A gente tem dentro desse contexto, na própria visão da Receita Federal, no próprio mapa estratégico da Receita Federal, grandes preocupações voltadas para a agilidade e para a segurança no comércio exterior, para a melhoria do ambiente de negócios e para a questão da competitividade, além de toda uma preocupação também com a simplificação da legislação tributária e aduaneira também, e toda a lógica de facilitação do ponto de vista também de tecnologia, de novos programas, novas ferramentas que possam vir a realmente auxiliar todos os operadores do comércio exterior. Importante ressaltar para os nossos colegas todos que nos assistem, especialmente para todos que fazem parte desse painel, que a Receita Federal não está sozinha do ponto de vista da aduana. Apesar de ter um protagonismo muito grande, a Receita Federal ela está ao lado de outros órgãos públicos que também fazem um trabalho relevante do ponto de vista do dia a dia do comércio exterior brasileiro, que, portanto, muitas vezes impactam também com sua atuação o desempenho desse comércio exterior, além dos próprios atores privados que também têm essa corresponsabilidade para fazer o comércio ser o mais ágil e seguro possível. Eu queria começar, então, essa nossa conversa a partir desse prisma,
a partir do prisma exatamente da questão da facilitação do comércio exterior. E queria começar falando com o Dr. Fabiano Coelho, nosso colega auditor fiscal, justamente para que ele possa conversar um pouco sobre qual é a importância do acordo de facilitação da Organização Mundial do Comércio, né, esse acordo tão relevante, tão marcante, que entrou em vigor em fevereiro de 2017. Eu, pessoalmente, Fabiano, tive a chance de estar na Organização Mundial das Aduanas logo após a assinatura desse acordo, né, e a discussão foi muito rica nesse momento. Foi promulgado em abril de 2018, no caso do Brasil, né? Qual é a importância que se dá a esse acordo de facilitação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, dentro desse processo, né? E da própria ação da Receita Federal e desses demais órgãos aos quais eu me referi. Uma boa tarde a você e, por favor, Fabiano, fique à vontade. Antes de falar sobre o acordo de facilitação comercial, eu gostaria de agradecer ao senhor, né, a maior figura aduaneira e tributária do estado do Ceará, e também aos nossos amigos Edson e Narcélio, que dominam aí o controle do comércio internacional na região e foram muito gentis de poder nos dar aqui de São Paulo a oportunidade de falar sobre a modernização aduaneira e a facilitação comercial. O acordo de facilitação comercial, ele trouxe para o plano econômico internacional uma preocupação que até então ela estava adstrita às discussões no âmbito da Organização Mundial das Aduanas. Então, ou seja, a promulgação do acordo de facilitação comercial elevou de patamar a questão da facilitação aduaneira. A partir da internalização desse acordo, a facilitação comercial passa a fazer parte e ganha ainda mais importância nos marcos institucionais de todas as organizações públicas que intervêm no comércio internacional. E isso faz com que a questão da facilitação deixe de ser uma preferência individual, ela deixe de ser uma opção da gestão pública e passe a ser também uma imposição legal. O senhor bem falou aí, doutor João Batista, a respeito da questão do controle, a respeito da questão da segurança, e a partir de agora, a partir da promulgação do acordo de facilitação comercial, a facilitação comercial, a promoção das operações dos operadores lícitos e cumpridores dos deveres, tem o mesmo status de importância para os órgãos públicos que o exercício do controle. Então, isso é uma mudança radical no modo de pensar, isso vai redirecionar as nossas energias e, apesar de já fazer parte do marco institucional atual da Receita Federal do Brasil, por exemplo, agora essa questão ela ganha força não só dentro da Receita, mas também dentro dos demais órgãos públicos que estão envolvidos ali no processo. Eu penso o seguinte, que o acordo, ele trouxe a possibilidade também de legitimar algumas coisas que antes eram tratadas somente no ambiente aduaneiro, como o marco SAFE da Organização Mundial das Aduanas, que prevê 3 pilares básicos de atuação que hoje para a gente são bastante caros e importantes. Quais eles? O pilar número 1, que é a cooperação de aduana com a própria aduana, né, a aduana de um país com a aduana de outro país. O pilar número 2, que é a cooperação da aduana com os operadores privados, e isso já foi uma questão estigmatizada no âmbito, inclusive, da Receita Federal do Brasil e hoje está previsto em lei. Então, cooperar com o operador privado é uma obrigação nossa. E também o terceiro pilar, que é a cooperação da aduana com os demais órgãos públicos, trazendo o conceito de gestão coordenada de fronteiras para mais próximo da nossa realidade, né? Outros elementos que são importantes, que vieram através do acordo de facilitação comercial e ganham ainda mais força na dinâmica, na discussão e na atuação dos órgãos públicos que intervêm no comércio exterior, são a prestação eletrônica e antecipada de informações, né? Um enfoque na gestão de riscos, a existência e o privilégio aos mecanismos de inspeção não invasiva, né? E, finalmente, a concessão de benefícios, e veja, benefícios, às empresas que atuam com alto índice de cumprimento voluntário, ou chamado compliance. Essas questões constavam já do Marco SAFE, que o Brasil também aderiu, mas agora estão fortalecidas com sua presença dentro do marco normativo do Acordo de Facilitação Comercial. E, finalmente, o acordo faz, assim, menções específicas a temas que não são muito caros também, como os comitês nacionais de facilitação comercial, né? Os CONFACs, né? que no Brasil derivam também para as comissões locais de facilitação comercial, mecanismos importantes, os programas de operador econômico autorizado,
que também ganham muita energia, as janelas únicas de comércio exterior, como o Portal Único de Comércio Exterior, né? Os estudos sobre tempo de liberação de mercadorias, como o Time Release Study que o Brasil acaba de completar, e o próprio conceito de gestão coordenada de fronteiras. Então, para nós que trabalhamos na aduana, a promulgação do Acordo de Facilitação Comercial foi um ganho enorme de importância e uma subida de patamar na agenda da economia nacional e internacional. Agradeço a resposta, doutor Fabiano, inclusive pelo fato de essa agenda, né, que o senhor citou, a partir da definição mesmo e da adoção pelo país do Acordo de Facilitação da OMC, né, essa agenda que o senhor apresenta aí, inclusive nos guia durante essa nossa apresentação, né, o senhor falou do Comitê Nacional de Facilitação Comercial, falou já, inclusive, passando da possibilidade de ter comitês locais de facilitação comercial, o próprio programa OEA, que é outro aspecto importantíssimo, operador econômico autorizado, né, com todos esses benefícios para aqueles que conseguirem essa certificação, falou de um elemento importantíssimo, né, e recente, inclusive, que foi o Time Release Study do Brasil, que realmente permitiu um diagnóstico muito importante do funcionamento da nossa aduana. E ainda falou do Portal Único do Comércio Exterior, uma grande evolução, uma grande entrega feita por diversos órgãos e a Receita Federal como um protagonista. E ainda, por fim, a gestão coordenada de fronteiras, que certamente é um aspecto fundamental dentro desse processo. E aí eu peço licença para conversar com o Dr. Edson, da inspetoria do PECEM, sobre a importância exatamente desses comitês, do Comitê Nacional de Facilitação Comercial, né, que foi instituído aí pelo decreto 10.373 deste ano, né, como ele pode contribuir para a melhoria da competitividade do Brasil no comércio exterior. E aí, doutor Edson, inclusive, já você poder fazer uma observação aí acerca da perspectiva, né, de criação, inclusive, também da Comissão Local de Facilitação Comercial, no caso aqui da Alfândega de Fortaleza, né? Até porque a inspetoria do PECEM, ela está vinculada à nossa principal unidade aduaneira da região, que é a Alfândega de Fortaleza. Doutor Edson, por favor, você poderia comentar um pouco acerca dessas duas observações? É um prazer estar de volta aqui ao Ceará Global, né? No ano passado a Receita Federal participou e esse ano nós estamos de volta. E é muito bom estar perto das pessoas que fazem o comércio internacional aqui no Ceará, que fazem a cadeia logística aqui do estado, os operadores portuários, os administradores de recintos, transportadores, e essa é exatamente a visão moderna de aduana, uma aduana que trabalha junto com o setor privado para garantir melhorias cada vez maiores, né? E respondendo especificamente a sua pergunta sobre os comitês, o Comitê Nacional de Facilitação, ele é uma obrigação, ele é uma determinação do Acordo de Facilitação, está previsto ali no artigo 23 do acordo, e ele diz que os países deverão criar ou manter um comitê nacional. E a função principal desse comitê é coordenar nacionalmente a ação dos diversos órgãos que atuam com o controle do comércio internacional, que atuam especificamente aí com esse controle de fronteiras, né? O decreto 10.373, ele trouxe algumas funções, ele trouxe algumas competências aí para o Comitê Nacional. É muita coisa, não compensa a gente falar de tudo aqui, mas tem algumas coisas que eu gostaria de destacar, né? Uma das funções principais do comitê é exatamente a obrigação que ele tem de fazer, a contribuir para a implementação dos demais dispositivos que constam ali no acordo, por meio da coordenação das ações práticas desses órgãos, e tem uma função que eu achei muito interessante, que consta como obrigação do comitê, que é fazer sugestões para o comitê de gestão da CAMEX, de formas em que se encontrem formas de diminuir os custos do cumprimento das obrigações relativas ao controle do comércio internacional. Então, é um dever, isso está no artigo 10º do Acordo de Facilitação, de que os países têm que encontrar formas de que, havendo duas opções igualmente válidas, que sempre se opte ali pela opção que traz o menor impacto ao comércio, né? Então, cabe ao comitê aí fazer a sugestão para a CAMEX dessas medidas que venham a diminuir o custo e a demora no cumprimento dessas obrigações
do acordo de facilitação. Uma outra função muito importante que você mencionou aí é a das comissões locais de facilitação, né? A gente sabe que a facilitação do comércio depende de mudanças legislativas, depende da aquisição de tecnologia, depende da automação, ela depende de uma série de macro processos. Mas a facilitação ela também se faz localmente. É preciso que as unidades aduaneiras tenham um compromisso, é preciso que as unidades onde ocorrem as operações tenham um compromisso com essa cultura, a cultura da facilitação, a cultura de que a facilitação é tão importante quanto o controle, né? A Receita Federal e os outros órgãos, como a Anvisa e o MAPA, eles perceberam isso e criaram aí, em 2017, as comissões locais de facilitação, por meio da portaria 1702, portaria conjunta, né? Essas comissões passaram por uma reformulação agora em 2020, através do decreto 10.373, e a gente participou essa semana de uma reunião com a COANA, com a direção de todas as comissões locais do Brasil, onde foi comunicado que o plano estratégico da COANA, o plano estratégico da Coordenação Nacional de Aduanas da Receita Federal, é estender para todo o Brasil, para demais unidades, as comissões locais de facilitação. Nós temos certeza que, assim, iniciado esse plano, assim que a COANA iniciar esse plano, nós lutaremos aqui, com certeza, com todo afinco, a superintendência, a alfândega e as inspetorias que são subordinadas, para que nós tenhamos aqui esse importante fórum, onde o comércio pode ser discutido aí por todos os seus intervenientes, né? Aqueles que oriundos da iniciativa privada, discutindo aí as questões para a melhoria da eficiência da cadeia logística das comissões locais de facilitação. Vai ser um importante fórum de debates e nós temos certeza que isso vai acontecer muito em breve aqui no Ceará. A ideia, Edson, é que essas comissões locais de facilitação comercial, né, esse comitê local de facilitação comercial, seja na alfândega de Fortaleza e possa inclusive atingir todas as nossas inspetorias vinculadas, né? A inspetoria do próprio Pecém, né, do Porto do Pecém, a inspetoria do aeroporto Pinto Martins, né? E até hoje, né, pela mudança regimental que temos na Receita Federal, a inspetoria do Porto de São Luís, que também hoje está vinculada aqui à nossa alfândega, né? Essa é a lógica que está presente, e aí eu associo a uma pergunta também a você, Edson, ainda dentro desse mesmo tema, é que nós há muito tempo temos aí um fórum aduaneiro, né? Inclusive uma próxima edição dele deverá ser já regional, envolvendo os estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão, que formam a terceira região fiscal, e esse fórum permanentemente tem sido um espaço mesmo de discussão, né, entre as pessoas. A ideia é que esse fórum se incorpore à comissão local de facilitação comercial, ou essas duas coisas continuem andando de forma lateral? A comissão ela tem uma certa formalidade, João Batista, enquanto que o fórum ele é muito mais aberto, tem uma participação um pouco mais ampla, né? A comissão ele tem um caráter assim, de órgão mesmo, com componentes definidos e que existem ali a figura dos convidados, né? Os convidados permanentes, e essas reuniões podem ser abertas ao público, mas elas têm essa característica de ser uma espécie de órgão mesmo, colegiado, onde algumas decisões são tomadas, né? Então elas são um pouco diferentes da figura do fórum, que tem mais essa coisa do evento, de uma palestra, em que as pessoas pedem a fala e colocam suas condições. Mas a ideia é que as reuniões da Comissão de Local de Facilitação elas sejam abertas, tenham uma participação também, mas elas têm, assim, essa membresia já estabelecida pelo decreto, certo? Perfeito, Edson. Foi importante esclarecer isso, né? Porque isso é um patrimônio aqui da sociedade cearense, a existência do fórum, né? Então, o caminho que a gente vai adotar, e Edson explica, é exatamente esse de coexistência entre essas duas instâncias, né? E retroalimentação, uma alimentando a outra, de elementos importantes para essa caminhada no aperfeiçoamento do comércio exterior aqui no Estado. Bom, dentro desse contexto, né, a gente fala muito de facilitação do comércio e um dos aspectos, além das comissões, né, tão importantes para esse crescimento, esse aperfeiçoamento dessa facilitação, foi o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, né, OEA. E aí eu me dirijo ao doutor Fabiano, né, um expert nessa temática,
com estudos, inclusive, mencionados na Organização das Nações Unidas, né? Alguém que realmente conhece muito de perto essa dinâmica do operador econômico autorizado no Brasil e no mundo, né? E aí eu queria, é um momento oportuno para a gente divulgar também essa possibilidade, né? Todos aqueles que são operadores econômicos autorizados, e aí não falo só dos importadores, mas todos aqueles que fazem parte da cadeia logística dentro dessa questão do comércio exterior, que em lançando mão dessa certificação e em conseguindo essa certificação, realmente conseguem ter um tratamento diferenciado e uma agilidade muito maior nos seus procedimentos. Eu me dirijo ao Dr. Fabiano, que possa falar um pouco mais sobre as perspectivas desse programa que vem crescendo, que começou no país, vem se desenvolvendo, que é o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, muito mais ainda conhecido como Programa OEA, né? O que é que isso oferece de positivo para as empresas importadoras e exportadoras aqui do estado do Ceará? Doutor Fabiano, por favor. As perspectivas do programa OEA no estado do Ceará, na minha opinião, são as melhores possíveis. O estado do Ceará ele tem uma vocação inovadora, uma vocação do pioneirismo, como já demonstrou, por exemplo, na instalação da primeira zona de processamento de exportação do Brasil. Uma iniciativa muitíssimo bem sucedida e que ainda vai render muitos frutos para a economia do estado. No caso do programa de operador econômico autorizado, o número de OEAs cearenses ainda é muito baixo. São apenas 2 empresas, uma importadora e uma agente de carga, que hoje são credenciadas como OEA. Nós temos ali na fila para ser analisados também o caso de uma empresa que é importadora e exportadora, mas o espaço para crescimento é muito grande, então a importância do que a gente vai comentar aqui agora, eu acho que é redobrada. O programa OEA para as empresas que conseguem se habilitar. E a habilitação ela acontece sem custos diretos para o interessado. Não existe a cobrança de nenhuma taxa por parte de nenhum dos órgãos públicos envolvidos. Toda a informação está disponível na internet. Existe um portal do operador econômico autorizado que concentra todas as informações a respeito do programa e todas as demandas que são feitas dos operadores que se habilitam através de um instrumento que a gente chama de QAA, né, o questionário de autoavaliação. Então, o QAA ele é feito diretamente na internet. A empresa pode fazer, medir o estágio que se encontra para poder aderir ao programa. E os únicos custos envolvidos à adesão do programa seriam eventuais custos de adaptação da própria empresa ao cumprimento voluntário das obrigações. Então, na verdade, não são custos, são investimentos, porque independente do programa operador econômico autorizado, a empresa vai tirar grandes benefícios dessa iniciativa. A gente tem hoje, o Time Release Study demonstrou de uma forma um pouco mais concreta benefícios do programa operador econômico autorizado. A gente tem as empresas OEA obtendo tempos de liberação de mercadoria, e não estou falando tempo só de Receita Federal, não, estou falando tempos totais, desde a chegada da mercadoria até a saída dela da zona primária. Tempos médios inferiores, sempre inferiores para o OEA, variando entre 25% de redução até 75% de redução nos tempos totais, quando a gente está falando das operações do despacho sobre água. Então, a vantagem econômica de ser um operador econômico autorizado no Brasil, ela se traduz em dias a menos no desembaraço e também em dinheiro, né? Então, para não dizer, mas nem sempre tempo é dinheiro, nós temos também uma outra estatística. Aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, que é a zona primária que processa despacho de operadores econômicos autorizados no Brasil, né? Aqui surgiu também a linha azul, o programa OEA ganhou bastante dimensão, inclusive no seu programa piloto. Aqui nós temos cerca de 55% dos despachos processados por empresas OEA. Então, embora mais da metade das importações efetuadas seja de empresas OEA, apenas 1% do total das exigências realizadas no custo do despacho referem-se aos despachos desse mais da metade do total das declarações de importação. Então, você vê que o índice, o grau de confiabilidade que o operador econômico autorizado oferece para a Receita é muito maior do que o dos outros operadores. E a contrapartida? A contrapartida é que essas mesmas empresas, elas pagam em média 1/3 do total de armazenagem em relação ao percentual do valor da carga do que as empresas normais. Então, uma empresa OEA passa menos tempo na zona primária e paga 33% do total de armazenagem que é pago por uma empresa normal. Os ganhos, as economias são evidentes. E tem mais.
que traz essa perspectiva ainda melhor. O Programa Operador Econômico Autorizado do Brasil acaba de completar 5 anos, completou agora em dezembro, e ele está iniciando uma nova fase, uma fase de ampliação dos seus benefícios para uma maior adequação do programa ainda às diretrizes internacionais e do próprio Acordo de Facilitação Comercial. O Acordo de Facilitação Comercial, ele elenca lá 7 benefícios básicos para operadores econômicos autorizados. E no Brasil nós oferecemos, daqueles ali elencados no acordo, apenas 2 ou 3. 2 importantes benefícios que a gente ainda não oferece já estão na pauta, já estão na agulha, já estão sendo estudados, já existem análises de impacto econômico e eles vão ser um game changer, um divisor de águas também no programa OEA. Eu estou falando do diferimento do pagamento dos tributos e da declaração única, periódica, por parte dos operadores econômicos autorizados. Então, são 2 benefícios que estão previstos no Acordo de Facilitação Comercial, que têm perspectiva de implementação ainda no médio prazo e que vão ampliar o rol de benefícios para patamares, de benefícios e, consequentemente, economia para as empresas, para patamares ainda mais elevados. Finalmente, é importante a gente lembrar que, embora cerca de 25% do todo o comércio internacional do Brasil já seja operado por operadores econômicos autorizados, eu tenho um grau de atratividade maior para as importações do que as exportações. Cerca de um pouco mais de 30% das exportações são de operadores econômicos autorizados, enquanto apenas ou aí por volta de 20% das exportações são de operadores econômicos autorizados. Então, cabe também à Receita Federal, nesse momento de reformulação do programa, identificar, e ela já identificou, benefícios que possam atrair ainda mais as empresas exportadoras, como as próprias empresas instaladas no complexo industrial do PCM, né? Então, um desses benefícios, por exemplo, que já existe, ele está listado no marco SAFE da OMA, que eu citei na resposta anterior, um benefício que existe, por exemplo, é a prioridade na concessão de restituição na exportação. Né? O exportador, como todo mundo sabe, ele gera bastante créditos de tributos e o aproveitamento desses créditos pode se dar de uma forma um pouquinho mais simples, conforme propõe o Marco SAFE, para os operadores econômicos autorizados do que os demais. Isso iria sinalizar uma valorização do programa e também uma ampliação de benefícios, que é o que as empresas também desejam. Eu queria lançar também a questão da importância da participação das pequenas e médias empresas. Hoje não. O programa inicialmente foi construído pensando nas maiores empresas. Ele, na parte de importação, ele deriva de um programa chamado Linha Azul, que o antecedeu, que determinava porte mínimo de empresas, valor mínimo de capital social, quantidade mínima de operações de importação ou de exportação. Então, era um programa elitizado. O programa OEA, ele mantém os mesmos benefícios da Linha Azul, mas ele eliminou qualquer tipo de exigência nesse sentido. Então, as empresas de menor porte, as empresas de pequeno porte, e o Ceará já tem uma delas habilitada no programa, um dos habilitados é uma empresa de pequeno porte, elas podem vir sem medo, porque o programa oferece benefícios, oferece vantagens e os custos de adesão não são tão altos como se pode imaginar. Né? A coisa é mais simples e está mais acessível do que vocês podem ver. Eu sugiro aos interessados que acessem ao site da Receita Federal. Lá existe um conjunto completo e atualizado de informações estatísticas a respeito do programa, de requisitos exigidos das empresas para adesão ao programa, de benefícios oferecidos e de estudos que estão sendo realizados. Tá? Agradeço pela oportunidade de falar sobre essa que, na minha opinião, é a principal iniciativa de valorização do conceito de parceria entre a aduana e a iniciativa privada. Obrigado, meu caro doutor Fabiano. É uma satisfação muito grande ouvir essas observações que você nos faz acerca desse instrumento muito importante que é o programa OEA. É algo que modernizou muito, né, a nossa realidade aduaneira, nos colocando dentro do contexto internacional também. Esse programa não é um programa só nacional, é um programa que tem toda uma visão internacional e nasce com muita força, ou tem muita força a partir desse acordo de facilitação. E primeiro fazer também um registro aqui, né? Eu mencionei o doutor Fabiano na Alfândega de São Paulo, na verdade é nosso delegado na Alfândega de Viracopos, né? Então, só fazendo essa correção, Viracopos, que movimentação intensa aí, tanto de cargas, especialmente de cargas, mas também de passageiros, né, doutor Fabiano? E com certamente uma movimentação e uma participação importante das nossas empresas OEA, já aí também na Alfândega de Viracopos, né? Eu queria aproveitar, você falou sobre o programa OEA,
a questão da uma peculiaridade que é importante chamar a atenção, que é o despacho sobre águas, né, doutor Fabiano? Como é que isso está? Vamos situar um pouco as pessoas em torno do que é o despacho sobre águas e como isso pode ser importante especificamente para essas empresas que estão no programa OEA. Olha, João Batista, obrigado pela pergunta. O despacho sobre águas no Brasil é um benefício que hoje está distrito às empresas operadores econômicos autorizados e ao modal de transporte marítimo, né? Por isso que chama de despacho sobre águas. Entretanto, na doutrina internacional e no próprio acordo de facilitação comercial, o despacho antecipado ele está previsto como uma modalidade acessível a todo tipo de operador. E a construção dentro do Portal Único de Comércio Exterior da Declaração Única de Importação já prevê que o despacho antecipado deixa de ser benefício exclusivo dos operadores econômicos autorizados e passa a ser um benefício acessível a todos. Ou seja, quem prestar a informação com antecipação, tiver a sua análise de risco efetuada de maneira bem sucedida, foi identificado como um operador com alto nível de cumprimento voluntário das obrigações, ele poderá ter a sua mercadoria liberada na zona primária em tempos ainda menores. Né? O Time Release Study demonstrou uma redução de 75% do tempo médio quando as operações são processadas através do despacho sobre águas. Isso porque a gente ainda enfrenta nos portos um problema relativo ao pagamento de armazenagem e retirada das mercadorias, que faz com que os tempos estejam aquém do que a gente deseja. No modal aéreo, a nossa expectativa é praticamente eliminar a passagem da carga pelo depositário e entregá-la diretamente ao importador, porque as informações são fornecidas com antecedência, o assessment, né, a análise de risco é também efetuada com antecedência e a gente pode programar a entrega diretamente para o importador de uma maneira segura para a aduana e rápida para o importador como ele precisa. Então, o despacho antecipado e o despacho sobre águas é o primeiro exemplo disso no Brasil, é uma ferramenta importantíssima, indispensável hoje em dia no contexto da facilitação comercial e das aduanas modernas. Obrigado, caro amigo Fabiano, é uma satisfação muito grande ouvir essa sua resposta e é importante divulgar esses instrumentos, né? A gente conhecer e todas as empresas conhecerem os ganhos que podem advir exatamente de terem essa certificação OEA. Para nós, na Receita Federal, a gente também estimula isso com muita energia, porque também é importante para a administração tributária. É uma nova sociedade que sempre a gente procura estabelecer, que é aquela baseada na confiança. Confiança que também, quando se dá entre desconhecidos, ela vai se concretizando pela reputação, por aquilo que vai acontecendo no dia a dia. E, claro, empresas que conseguem se certificar dentro desse nível vão gerando uma reputação positiva e, portanto, uma confiança maior da administração e, de outro lado, também uma confiança maior na própria administração aduaneira do país. Você falou por mais de uma vez, Fabiano, do Time Release Study, e eu queria aproveitar para falar com o Dr. Edson sobre isso, sobre esse importantíssimo estudo diagnóstico que foi feito pelo país, pela Receita Federal do Brasil, mas pela aduana brasileira como um todo. Importante situar o que vocês já falaram, que diz respeito ao fato de que estamos aí associados a outros órgãos públicos também, citamos aí o caso da Anvisa, o caso do MAPA, né? São outros órgãos que também interagem nesse processo, que tem impacto nos tempos de despacho, tanto de importação como de exportação. Então é importante nós termos essa consciência de que a Receita Federal, apesar do seu protagonismo, e se isso de um lado leva ela muitas vezes a receber os louros, muitas vezes das boas iniciativas, também às vezes leva para a Receita Federal o peso de determinados problemas, de inconvenientes que existem no nosso comércio exterior. Mas é importante entender que tanto os louros quanto os inconvenientes são divididos muitas vezes com vários outros atores dentro desse processo. E o Time Release Study, especialmente com relação ao tempo de despacho, foi fundamental para se compreenderem alguns gargalos que foram relevantes tanto para a Receita, para já saber exatamente onde agir, como para esses outros órgãos também. Eu queria que o Dr. Edson falasse um pouco sobre isso. O Edson, que é nosso inspetor-chefe na inspetoria do Porto do Pecém. E então, Edson, por favor, comente um pouco aí sobre esse recente lançamento desse estudo importantíssimo, Time Release Study, mais uma obrigação que é prevista também no Acordo de Facilitação Comercial, como esse diagnóstico pode influenciar na melhoria do ambiente de negócios
aqui no estado do Ceará e, claro, do próprio Brasil. Por favor, Edson. O estudo Time Release, antes de falar dele especificamente, eu queria só fazer um esclarecimento. As disposições do acordo de facilitação, ela tem diversas naturezas. Existem coisas lá que são bastante mandatórias, né? Existem dispositivos que são bastante mandatórios e existem dispositivos que têm um caráter muito mais de recomendação, de estímulo, que o país tem de se esforçar em fazer aquilo. E a existência do time release é exatamente uma dessas recomendações, né? Então, o simples fato de o Brasil ir lá e fazer já mostra um compromisso com o acordo de facilitação, já que não era uma de suas obrigações, e sim uma de suas sugestões, e mostra também o compromisso do país com a transparência, né? E é exatamente disso que se trata o time release, é de você fazer um estudo em que você olha para os seus gargalos, você olha com muita responsabilidade, não com negacionismo, mas você olha para tentar entender onde estão esses gargalos, entender onde estão as oportunidades de melhoria e poder trabalhar em cima daquilo que foi identificado com base em dados, né? É importante que se tenha esse olhar aí sobre os problemas, né? Que não se negue eles, né? E aí, para a cadeia logística, ele significa um ganho muito grande, porque com esse instrumento de transparência, os operadores da cadeia logística vão poder fazer programações, vão poder fazer estimativas, vão poder fazer previsões com muito mais precisão. Eles vão poder saber quantos dias realmente vai levar para que a sua mercadoria fique em estoque no depositário, quantos dias mais ou menos essa mercadoria vai ficar com a aduana, quantos dias ela fica no controle de inspeção de pragas ali, feito pelo MAPA, controle ali de pallets de madeira. Então, isso permite que o operador tenha aí como estimar melhor seus custos, como estimar com quantos dias ele vai ter a sua mercadoria em mãos para poder entregar para o seu cliente. Então, ele traz aí informação útil. Além de ter esse aspecto de transparência, ele tem esse aspecto de fornecimento de informação útil para a tomada de decisão. Mas um aspecto também muito importante do time release é que ele fornece um poderosíssimo instrumento de controle social das atividades dos órgãos governamentais, né? A sociedade como um todo, e mais especificamente a comunidade que opera no comércio internacional, vai ter ali um diagnóstico e certamente ele vai querer um nivelamento por cima. Ele vai comparar os resultados do time release do Brasil com os países que estão ali na cabeceira, e ele vai exigir disso, né? E isso vai ser importante para que os órgãos melhorem cada vez mais aí a eficiência de seus processos, né? O time release também traz uma outra oportunidade muito grande para os órgãos, que ele apresenta dentro dos resultados quais são os órgãos que estão com as melhores práticas, e isso aí vai servir de modelo para os demais órgãos se basearem, né, identificarem o que esses órgãos que estão com as melhores práticas, o que as unidades da Receita Federal que estão com as melhores práticas estão fazendo, que pode ser feito também nas nossas unidades e trazer aí uma melhoria do processo para todos. Então, a comunidade do comércio internacional que opera no Ceará tem muito a ganhar aí com esse estudo, né, e a comunidade do comércio internacional do Brasil, de maneira geral, tem muito a ganhar com o Time Release Study. Importante isso dentro do contexto das empresas todas, né, que passam a enxergar, e esse estudo é um estudo publicado, é um estudo, portanto, acessível, e que é possível todo mundo enxergar um pouco dessa cadeia de envolvimento, né, dos diversos organismos e órgãos públicos dentro desse processo, né, e a busca incessante de melhoria para que o país se torne mais competitivo. Essa é uma preocupação grande e é importante destacar isso, né? A Receita Federal, ela tem essa preocupação, e assim também os demais órgãos parceiros na questão da aduana brasileira, do comércio exterior, exatamente de manter a atividade desse comércio, a agilidade desse comércio, mas proteger. Quando a gente fala proteger a sociedade, não é só a sociedade em si, mas os próprios operadores, os próprios importadores, os próprios exportadores, inclusive do ponto de vista da concorrência também desleal. Então, e hoje, claro, inevitavelmente, temos que citar também o próprio tráfico de drogas, dos entorpecentes, né, que eles estão presentes no dia a dia do comércio exterior, e é um papel crucial também da Receita Federal do Brasil,
trabalhar incessantemente para evitar, de toda forma, mitigar qualquer risco envolvido também, que possa, inclusive, atingir a reputação desses operadores, até porque, muitas vezes, essas operações ocorrem envolvendo entorpecentes, ocorrem sem o conhecimento mesmo das partes envolvidas, por meio de contaminação das mercadorias que são enviadas. Queria, então, já caminhando aqui para a finalização desse nosso evento, mas a gente não podia deixar de falar aqui nesse painel, doutor Fabiano, sobre um dos instrumentos mais modernos e mais importantes e que, digamos, segue também um padrão harmônico internacional, que é a questão do Programa Portal Único de Comércio Exterior. Em muitos lugares também se uma janela única, né, single window, e o Brasil e a Receita Federal com muito protagonismo, né, ao lado de outros órgãos, pôde desenvolver esse programa do Portal Único do Comércio Exterior. Claro, nós já vimos de uma realidade anterior chamada Siscomex, né, e o Portal Único do Comércio Exterior também uma evolução dessa própria realidade. E queria que o senhor comentasse um pouco sobre o Portal Único do Comércio Exterior e, aproveitando o ensejo, tocar nesse outro tema que é bastante relevante para o mundo e que é uma tendência das diversas administrações aduaneiras do mundo, que é essa gestão coordenada de fronteiras que avança para se tornar uma realidade efetiva aqui no nosso país. Doutor Fabiano, por favor, faça os comentários aí sobre esses dois temas, por favor. Muito obrigado. Olha só, o Portal Único de Comércio Exterior, ele é uma iniciativa estratégica institucional da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia, que é acompanhada diretamente pela Casa Civil da Presidência da República. É o mais importante projeto em curso na aduana do Brasil e no comércio exterior do Brasil nos últimos 7 anos. É legal falar, né, e trazer uma associação do Portal Único com o Time Release Study. Quando a gente começou o Portal Único há 7 anos atrás, a nossa meta, a nossa expectativa para o tempo total das importações desde a chegada da mercadoria até a sua liberação era atingir os 10 dias. Na época tínhamos 17,4 dias apontados pelas pesquisas da Receita e pelo relatório do InBusiness do Banco Mundial. Então queríamos baixar de 17,4 para 10 dias. O interessante é que o Time Release Study ele já aponta que o tempo médio no modal marítimo hoje é de 9,7 dias. Se eu pegar o tempo médio total, esse tempo hoje é de 7,5 dias. E por que então que a gente não chegou onde a gente queria? Porque os nossos concorrentes no mercado internacional também evoluíram. Então a gente precisa atingir tempos, não como uma meta em si, mas a gente precisa atingir tempos compatíveis, como o Edson falou, né, com as melhores e mais competitivas economias do comércio internacional, os nossos competidores, nossos parceiros comerciais, mas também competidores em outros mercados. Nesse sentido, a gente já teve no Portal Único de Comércio Exterior uma entrega consolidada de grande valia, que foi a Declaração Única de Exportação, que dizimou a quantidade de documentos necessários, racionalizou completamente o processo, e hoje nós temos a necessidade de 20% apenas das informações e dos documentos que anteriormente eram necessários para exportar uma mercadoria. Os tempos médios, desde a saída da mercadoria da fábrica até a sua liberação pela aduana, a liberação final pela aduana pelos demais órgãos públicos, caiu em mais de 50%. Então, um case de sucesso em termos de trazer economia e maior competitividade para as empresas. E estamos agora reformulando o processo de importação. Essa grande reformulação que virá pela Declaração Única de Importação ainda está por ser implementada, a gente deve ter ao longo de 2021 as entregas mais robustas, mas não dá para deixar de reconhecer que, por exemplo, a anexação eletrônica de documentos são situações que já vieram no âmbito do portal e já estão influenciando positivamente o comércio internacional do Brasil. Por isso a gente conseguiu cair dos 17 para os menos de 10 dias que a gente tem hoje. Então, a nossa expectativa como eu já citei para vocês, com a Declaração Única de Importação, a massificação das declarações antecipadas, então trazer o despacho sobre águas que era do OEA praticamente para todo mundo, né? Trazer novos mecanismos de controle de carga, especialmente no modal aéreo. É paradoxal que o modal aéreo seja o modal onde se investe o maior valor de frete e considerado, em termos de agilidade e segurança, o principal modal, mas ele oferece tempos médios que hoje são 2,5 vezes piores, ou são maiores os tempos médios do modal aéreo do que o do rodoviário. Então, a complicação
do uso de sistemas desenvolvidos ainda na década de 90, ela também será eliminada no âmbito do portal, e essa é uma entrega que a gente terá agora, para o início de 2021, final de 2020, a gente já está em teste. Então, as perspectivas são muito boas, a nossa tendência é de equalizar o Brasil com as principais economias internacionais. O Portal Único de Comércio Exterior, ele está construído dentro da metodologia da base de dados, do modelo de dados da Organização Mundial das Aduanas, então nos permitirá fazer troca de informações com os demais países com muita facilidade, né? Um conceito que eu não trouxe do operador econômico autorizado, que são os acordos de reconhecimento mútuo, né? A gente, através da plataforma do Portal Único de Comércio Exterior, fica muito mais fácil implementá-los, porque a gente consegue cadastrar os operadores estrangeiros aqui e a gente consegue receber e enviar as informações do Uruguai, que já assinou a RM com a gente, com a China, que também já assinou a RM com a gente, e com vários países do Mercosul que a gente também já assinou, fora outros que a gente está num processo bastante avançado, como os Estados Unidos, como o próprio México. Então, o Portal Único, eu diria que ele centraliza as ações governamentais no sentido da facilitação comercial e traz o conceito de controle integrado de fronteiras a reboque. Ao operador econômico, ao importador, ao exportador, pouco interessa a eficiência individual de determinado órgão. Pode ser um orgulho, às vezes, para o secretário da Receita Federal dizer o seguinte: olha, menos de 10% dos tempos totais relativos à permanência de uma mercadoria em zona primária são responsabilidade da Receita Federal. Mas, do ponto de vista do importador, do exportador, do agente econômico, aqueles outros 92% de tempos, eles precisam melhorar, precisam ser trabalhados para que, no total da permanência em zona primária, ele tenha ganhos e haja diminuição. Por isso, a gestão coordenada de fronteiras ganha importância e a liderança da Receita tem sido vital nesse processo, compartilhando dados de gerenciamento de risco, uma tecnologia que a gente já aplica há bastante tempo nas importações e exportações, inclusive com o uso de inteligência artificial na seleção de mercadorias, o compartilhamento das informações, que é um conjunto muito rico e muito grande de informações que a Receita tem, e através agora dos novos mecanismos do Portal Único, serão também compartilhados já vêm sendo compartilhados com os demais órgãos públicos, que aí poderão também melhorar a gestão de riscos, e a própria harmonização do momento de intervenção, através de canais únicos que falem a mesma coisa. Um canal amarelo pode ser o canal amarelo da agricultura, pode ser da Anvisa, pode ser da Receita, ele vai ser falado no mesmo instante e a inspeção será feita dentro da mesma janela, evitando retrabalhos, né, e superposição de atribuições que ainda caracteriza o processo atual. Será uma verdadeira revolução, nós estamos muito otimistas com isso. Obrigado, doutor Fabiano. Uma satisfação enorme, assim, quando a gente vê essa evolução que a nossa aduana tem tido, né? De fato, é um esforço muito grande, é importante, enquanto servidor público, enquanto servidores públicos que somos, né, a compreensão de que há pessoas dedicadas e que colocam a sua profissão de servidor público sempre muito, muito dedicada a essa questão de melhorar o dia a dia da sociedade. E isso, de fato, a gente tem visto pessoas profissionais, é uma marca da nossa instituição, o profissionalismo do seu corpo funcional. E, de fato, uma dedicação extrema a cada um das responsabilidades que são entregues aos nossos colegas, e você e doutor Edson são exemplos muito claros dessa total dedicação. Para a gente encerrar esse nosso painel aqui, em primeiro lugar eu queria agradecer em nome da Superintendência da Terceira Região Fiscal, que engloba os estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão, enquanto superintendente desta região, agradecer a toda a organização do Ceará Global, por esse momento tão importante, tão oportuno, que é de mostrar também a nossa instituição, e que é reconhecida aqui no Ceará pelo envolvimento nessas questões e na melhoria do ambiente de negócios do nosso Estado. E passar a palavra para a despedida e para as observações finais, aí, tanto do doutor Edson quanto do doutor Fabiano, para que a gente possa encerrar esse nosso painel. Doutor Edson, as suas palavras finais em 1 minuto, por favor. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Ceará Global. Esse evento, como eu disse no início, é muito importante e a gente quer estar já pensando no próximo ano, né, que a Receita sempre esteja junto aqui dos operadores da cadeia logística, porque a gente precisa desse trabalho integrado. Obrigado a todos. Passa a palavra para o doutor Fabiano para as suas observações finais e despedida. Por favor, doutor Fabiano. Só gostaria de dizer que é com muito orgulho, com muita gratidão que eu recebi esse convite e espero, em momentos mais positivos para o nosso comércio internacional, para a nossa nação, para a saúde de todos, estar aí presente com vocês em outros eventos. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, e mais uma vez dizendo que mesmo num ambiente de pandemia, num ambiente tão difícil economicamente, ainda assim, no âmbito aqui do Ceará, o comércio exterior ainda foi um elemento de bastante atividade, de bastante até crescimento durante esse período, o que demonstra a pujança desse segmento para o funcionamento da economia cearense. Mais uma vez, em nome da Receita Federal, um dos meus mais positivos agradecimentos à organização e parabéns pela realização, por mais uma realização de um Ceará Global. Uma boa tarde e muito obrigado a todos.